era de outra natureza. Hein? Eu vou passar rápido aqui. A ponte, o que a gente podia ter feito na ponte, já fizemos quase tudo, né? Passamos para 4 faixas. Essas baias aí já estão calculadas. Eu tive na época com uma pessoa espetacular que lamentavelmente morreu, que é o Vila Verde, um grande calculista, né, que cuidava da ponte, para colocar o HSST na ponte Rio-Niterói, indo para o lado direito, quando chegaram até os prefeitos assinaram, o Conde e o Silveira, etc. Bom, alguém falou aqui de fazer as ligações. Nós também fizemos as ligações no plano B das Olimpíadas. E seria com HSST. Mas isso tudo vai mudando, né? E nessa época nós fizemos o VLT, o veículo leve sobre trilhos, que era o pré-metrô. Nós chamamos de pré-metrô. O presidente Geisel, na época, pediu acabou aprovando, porque nós teríamos no pré-metrô, o metrô, na fusão dos dois estados, Guanabara e Rio de Janeiro, nós íamos ficar só com Botafogo, Santos Penha. E eu, então, comecei a trabalhar o negócio e consegui a aprovação de levar até... Porque na época você tinha que ter aprovação, tinha que fazer estudo, tinha que passar em conselho, né? O conselho era formado, às vezes, por ministros do ramo, né? Normalmente e tal. E aí nós fizemos esse trabalho e ele topou. E fomos desenvolver esse sistema chamado pré-metrô. Outro dia a Band me perguntou, mas disseram que esse carro é obsoleto. Eu falei, obsoleto, quem disse que ele é obsoleto? Né? Não, porque só anda 40 km por hora. Você vê como é que são as coisas. Né? Então, esse bichinho aí, o VLT nosso, né, que hoje está em tudo que é lugar, tá certo? O próprio Paris fez muito depois o VLT, Londres fez depois o VLT. E eu, quando fiz essa concorrência, a Boeing, que faz o 777, né, eles me procuraram dizendo que eles queriam entrar muito nessa concorrência, mas que o edital basicamente não deixava a Boeing entrar. Então eu falei, bom, o que precisa para entrar? Porque para mim o que interessa é quanto tem de gente querendo entrar. Aí eles falaram, não, era uma papelada lá qualquer que eles falaram, nós tiramos. E quando chegou, assim, faltando 5 dias ou 6 dias para entregar, né, as propostas, eles me ligam e dizem assim, olha, doutor McDowell, nós não vamos mais entrar. Eu falei, por que houve algum papel que ainda, né, segurou vocês? Não. Os nossos carros de VLT, de pré-metrô, trincaram todos em Boston. Isso é para vocês verem. Esses bichinhos nunca trincaram. Como o metrô do Rio nunca trincou. O metrô de São Paulo já trincou. Aí, sim, se trinca, você pode chegar e basicamente ir para o ferro velho. Mas não é o caso nosso. O carro, a articulação não trincou. Você imagina uma Boeing que faz um 777, teve o carro, foi se meter a fazer um carro, e ele trincou e tiveram que recuperar tudo lá na época. Né? E os pilotos, é pena que eu não tenho aqui, o Silvério está sempre comigo, ele foi piloto desse... ele falou, o Silvério sempre dizia, era muito melhor pilotar o carro do pré-metrô pela rapidez dele, como ele subia aquela rampa, né? Porque ele andava junto com o metrô, né? Quer dizer, é flexível, é o único que dobra uma esquina, o BRT não dobra a esquina, tá certo? Você sabe que ele põe um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. A ideia era essa inicialmente. Então você pode manter o mesmo rédeo que você varia a quantidade de carros. Tá certo? E ele era para fazer uma redistribuição de renda. O metrô não ia cobrar de ninguém lá, se quisesse pagasse. Entendeu? Porque saía muito mais barato para a gente. Porque naquela região não era o que é hoje, como a gente esperava que um dia ia acontecer. Quer dizer, hoje não é mais para o pré-metrô, hoje é para metrô, né?
E ele teria que sair e ir para a Via Light. Seria a ordem natural das coisas. Mas, lamentavelmente, ainda agora está todo mundo acordando em cima dele, né? Esse aí é o metrô nosso, né? E aquele verde lá, que é a linha 2, ela é totalmente congelada, a 4 minutos. Agora, se dissesse assim, não, mas 4 minutos, 4 minutos. Não, 4, 5, 7, 6, 4, 5, 3, é difícil. Hoje eles reconhecem. Aí fiz os levantamentos. Uma coisa interessante, isso aí levando exatamente até a Praça 15. Você economiza carro e você faz uma redistribuição da demanda no pico. Tem o Comperge, nós fizemos um estudo, se nós não fizermos nada, vai ampliar em 11% o tráfego da ponte Rio-Niterói. Mas queremos, de qualquer forma, o Comperge. É só colocar o sistema de transporte de massa aí. O que eu digo é o seguinte, isso aqui era antigamente, o trem, uma das razões que ele foi também para o espaço era esse, ele vinha de pé embaixo, né? E depois você tinha que encarar uma fila dessa. É isso que eu fico temendo quando vieram os catamarãs, porque os ônibus não conseguem retirar essa quantidade de gente que chega no metrô. Repare que quando o metrô começou, a Supervia foi junto também, tá certo? Depois todas começaram a despencar. Não é isso que vai acontecer quando fizerem o monotrilho na linha 3? O monotrilho, mas não é um monotrilho qualquer. É o monotrilho que tem a maior capacidade do mundo. Não, mas isso vai ser tudo integrado, está tudo em projeto. Não, isso aí pode ficar tranquilo. Está tudo sendo feito. A única coisa que não vai ser feita já é o túnel, por causa do problema do valor. Por enquanto. Mas que vai ter que ser feito também, está previsto desde 2000 para ser feito. Aí, é como era antigamente as barcas. Os ônibus não conseguem retirar essa quantidade de pessoas. E aí o que nós fizemos na época, esse é o projeto do metrô, da equipe do metrô. O catamarã, que é agora o governo do estado encomendou na China, que ganhou a concorrência. E aí vocês estão vendo, 164 mil, né? E depois despencou. Uma pena, né? E lá em cima, na ponte, todo mundo congestionado, etc. Né? E aí é que a nossa linha 2, está vendo? Vem o Estácio, Carioca, Praça 15, aí está simplificado. E o catamarã dos Golções não era esse catamarã que tinham feito, né? Porque esse catamarã leva 9 minutos parado. Então, não há condição. Você pega o nosso, é diferente. Nós fizemos com os canadenses, que tem em Vancouver o melhor sistema de catamarã. E ele tem os 2.000 lugares, tem a mesma velocidade, mas a entrada e saída das pessoas vai 1 minuto e meio, 2 minutos. Quer dizer, é outro lance, né? Por isso mesmo precisa ter o metrô, porque manda uma quantidade enorme. A outra barca mandava mais devagar também. Mas esse não, esse manda para valer, né? Fizemos todos os estudos que vocês possam imaginar. Depois, um dia que quiserem, a gente conversa. Olha lá, ele atraca ali e vai sair todo mundo lá. Como é que é? Até sair todo mundo, entrar todo mundo. Então, tudo aquilo que o catamarã poderia fazer de bom, não faz. Quer dizer, é erro atrás de erro, né? Agora, ninguém pergunta nada. Está aí, outra coisa também. Todo mundo diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo em aquaviário, tem limite. Tem limite também. Porque eu não posso fazer uma ponte aquaviária na entrada da Baía de Guanabara. Nós temos a Petrobras, o Rio não pode viver só de turismo, que está longe de se aguentar sozinho com turismo. Tem que ter um porto maravilhoso, como é o Porto do Rio de Janeiro, só
levando coisas de alta qualidade, de alto valor agregado. Tá? Ele com 8 milhões de toneladas, porra, ele tem a mesma mesma arrecadação do que todo aquele outro que está lá aquele grandão, que é o meu sonho também, está ele funcionando bem, que é o de antigamente era o. Hein? O porto aqui do nosso amigo. E também, outra coisa, a gente devia usar a possibilidade, ou estudar a possibilidade de usar o overcraft, né? Principalmente lá em São Gonçalo, por causa do problema de assoreamento que existe. E para Barra também. O Sirquis foi usar foi usar o catamarã. Eu adoro o catamarã, vocês podem reparar, né? Mas lá eu falei, não faça, não dá, rapaz, isso aí vai ser um horror. Né? E aí foi todo mundo, né, chamou o Raul, e ele foi um dos que chamou o Raul também. Isso aqui já mostra, isso é uma foto antiga, como é que já está difícil você passar. Hoje nem se fala, tá certo? Então tem que ser realmente embarcações maiores para se evitar um headway muito pequeno. Se ficar um headway muito pequeno, você fecha, você faz uma ponte aquaviária. Então tudo tem limite, tá certo? Esse era o que vai ser usado, está aí ele. Isso você pode fazer leasing na Inglaterra e na França, quer dizer, está sobrando. A Bélgica está usando bastante isso. E aí era isso aí que eu queria falar, dentro do que era possível. Eu queria dar uma ideia a vocês da minha preocupação mais sistêmica, né, do que qualquer outra coisa. Quando pensar no metrô, é isso que eu estou querendo falar. Eu queria fazer um comentário que... McDowell, só... O comentário é rápido, é a questão do túnel, né? Eu só não gostei porque você falou aí que esse túnel não sai agora e talvez não saia nunca, né? Mas uma das coisas que eu sou defensor do túnel, até porque teve um seminário agora em São Paulo, foi agora, há poucos dias, que era sobre túneis imersos, né? Tá certo? E realmente tem até um projeto que está sendo implantado, que é a travessia de Santos Guarujá, né, com túneis imersos e tudo. Não tem dificuldade nenhuma e não é custo assim absurdo para se fazer. Realmente a questão é de uma decisão política. Eu não sei que essa questão do monotrilho também, ela se enquadra nesse túnel submerso também. Eu também não sei como é que, tirando o metrô. Bom, queria registrar a presença aqui do William de Aquino, chegou aqui, tá? E depois como eu tinha falado, depois das exposições, a gente vai fazer uma mesa redonda, um debate, né? Eu gostaria da sua presença aqui na mesa, tá ok? E eu queria só frisar assim, a gente está tentando fazer uma apresentação rápida de uns 15 minutos, né? O McDowell se excedeu um pouco, mas pela experiência dele toda e por causa todo esse histórico daí, realmente a gente vale a pena esperar um pouquinho, né? Aguardar e tá ok? Então eu queria chamar aqui na ordem aqui o Guina Ramos, né? Ele tem uma proposta aí da linha N, que ele chama aí, ok, Guina? Queria também passar aqui adiante, tem um boletim da Enfer, que me pediram para distribuir, junto até com também um panfleto que eu defendo aí, do movimento que eu defendo, que eu quero uma estação no metrô, ok? Vou passar de mão em mão, ok? Ok, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu até cheguei a propor a ele que retirasse o termo técnico do subtítulo dessa conversa, porque, na verdade, a minha colocação é muito mais intuitiva do que técnica. Eu sou, é claro, como quase todo mundo, um engenheiro frustrado, mas acabei que também sou um cara que convivi com o Rio de Janeiro em coisa de ponta a ponta, jornalista e tudo mais, e convivendo com isso, eu sempre, como todo mundo, fui criando minhas opiniões, dando meus palpites. Essa discussão toda sobre o Linha 4 foi que me levou a me aproximar mais desse assunto. E a partir daí que eu comecei a fazer um blog meio de brincadeira, fazendo umas ideias muito amplas,
e acabei levando um pouco mais a sério. Claro que eu acho que há umas questões básicas em termos de metrópole. Essa colocação que ele fez aqui é fundamental. Não dá para pensar transporte numa área tão grande, com uma população tão grande, pensando de forma fragmentada. É preciso pensar como uma coisa que leva em consideração o conjunto. Há fragmentação política, há fragmentação econômica, há fragmentação de vários tipos que acabam resultando em os modais que, muito mais do que se integrarem, acabam se estrangulando. Mas então esses pontos aí são fundamentais. A complementação da linha 2, Estácio passa 15, a travessia da Baía de Guanabara pela linha 3, pelo túnel, que imagino que, quanto outras obras mais complicadas se faz por aí, esse túnel não me parece que seja a dificuldade, a não ser que haja a falta de interesse. E a questão da expansão para a Baixada e o resto da cidade do Rio de Janeiro, que, afinal de contas, o metrô continua restrito a uma área. Bom, então eu comecei a fazer esse trabalho, fazer um blog sobre isso, meio que especulando, brincando um pouco. Aí um ponto que eu achei que era um ponto de partida foi a questão do metrô na Barra. E eu acho, por exemplo, que seria muito interessante pensar em o trecho que vai de Alvorada até Jardim Oceânico, que fosse um metrô suspenso, aproveitando o próprio eixo da Avenida da Vila das Américas, né? Que, afinal de contas, é essa solução que foi feita na linha 2. E há um lado interessante nessa solução, que só certamente há uma questão de custo muito mais acessível, mas, além disso, também se torna uma coisa prazerosa sob certo aspecto. E pensar que você pode andar no metrô e, ao mesmo tempo, estar vendo a paisagem numa cidade como o Rio de Janeiro é uma coisa interessante. Então, comecei a brincar com essa possibilidade do metrô panorâmico e tal. Aí, trazendo para a região pensando na linha 4, não essa linha 4A, mas na linha 4, que era proposta em um dos muitos planos que se tem no metrô do Rio de Janeiro. Minha ideia, por exemplo, meio até de forma jocosa, que o metrô viesse subterrâneo e saísse no Jockey Club. Naquela época o Jockey Club estava precisando, por favor, de alguma ajuda para sustentar. Seria até um ganho de causa para o Jockey Club. E daí entrava numa área, num trecho suspenso, à beira da lagoa. Em suma, até aí eu estava levando mais ou menos na brincadeira a coisa. Até que a questão da linha 4, que, afinal de contas, entra no problema central de metrô, que é formar a rede, né? Essa situação de um metrô que se estica e se emenda numa linha só praticamente, duas linhas ad infinito, realmente é insustentável. Algum dia terá que ser feita uma rede de metrô aqui no Rio de Janeiro, rapaz.